Gente, lâmpada para os pés, Salmo 119. Vamos abrir lá no Salmo 119? A nona mensagem da série de 10. Quer dizer que a próxima vez é a última e eu descobri que eu estou com o livro pronto. Foi legal? Aí só falta fazer lá a ediçãozinha, umas correçõezinhas e o livro está pronto. O Salmo 119, a gente conhece mais o verso 105. E o que diz o verso 105 do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É fácil de entender esse verso? Marcelo, ajuda nós. Hã? Lília, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você assina embaixo. Você vai com o redator. Aham. Ellen, eu adoro quando eu estou fazendo perguntas, as pessoas mais tímidas, elas abaixam o olhar e não te olham de jeito nenhum. É um modo de falar assim, não fala comigo, por favor. Aí eu vou lá e falo exatamente com ela, vai. Hã? Sim. Aham. Maravilha, Lucão. O que mais? Alguém tem alguma pista? O que você entende, o que você não entende? Enfim. É uma linguagem que, como a Ellie está falando, ela não é tão comum. Ela, de repente, é até simples, mas ela não é comum. Lâmpada para os pés. Ah. Desenvolve. Marcelo se empolgou, é a quarta vez que ele fala. Estou botando pilha, sabe por quê? Porque ele não está se convencendo do que ele está dizendo. Aí ele volta. Aham. Como é que era? Sair à noite naquela época? Aham. Se a luz é fraquinha, vai iluminando só aqui o caminho, eu vejo um passo de cada vez. Dependendo do caminho, se for cheio de obstáculos, eu não vou ter coragem de seguir. Aham. Fala, Pedro. Ah, concordo. Estou com ele, né? Falou bonito, tá bom. Diga, velho. Sejam conforme Jesus nos colocar nos nossos pés, sejamos essa luz, não para os nossos pés nos colocarmos, que sejam luz para os caminhos, para variar. A minha vantagem é que eu estou pensando isso há dias. Então, a única vantagem que eu tenho sobre vocês é que eu estou pensando há muito tempo, e aí eu tive tempo para parar, escrever e tal. E aí eu quero compartilhar com vocês o que eu pensei. Não tem nenhum sentido de que o que eu pensei está certo, o que você disse está improvisado. Está improvisado mesmo, porque é disso que se trata. Então, olha só. Num mundo tão sonoro, de tantas imagens, em que nós estamos super estimulados, é muito comum
nos sentirmos cansados por tantos estímulos e, eventualmente, confusos. Confusos. Nós temos muitas opções o tempo todo. Se eu preciso de shampoo e vou ou à farmácia ou ao mercado, eu tenho muitas opções. Se eu preciso de arroz, eu tenho muitas opções. Se eu preciso, enfim, ou estou interessado em assistir um filme, eu tenho muitas opções. Se eu quero gastar o meu tempo livre com alguma coisa que eu possa chamar de distração, aí, irmão, eu tenho muitas opções de me distrair. Antigamente a gente usava esse termo, né? Uma distração. Então, hoje, o que mais temos são opções de distrações. Então, nós estamos vivendo um tempo em que constantemente somos convidados a escolher e não nos faltam opções, temos muitas opções. Então, no que acreditar, já que temos tantas informações? Mas tem uma outra coisa também, em quem acreditar, já que temos tantas versões. Então, todos nós estamos hiperestimulados e precisamos tomar decisões. Algumas decisões é a roupa que vou vestir hoje, mas, eventualmente, é a direção que eu vou tomar para a minha vida a partir de hoje. Então, tem coisas que são banais do cotidiano e tem coisas que são muito definitivas. Casar ou não casar? Ter filhos ou não ter filhos? Buscar um emprego desse modo ou daquele? Enfim, são coisas muito decisivas. Confiar ou não confiar em determinada pessoa? É coisa muito séria. Então, nós estamos constantemente sendo convidados a fazer esse tipo de discernimento. Essa é uma palavra de crente, não é? A gente não ouve no dia a dia, mas ter discernimento para decidir é alguma coisa que a gente precisa. Os antigos aconselhavam o seguinte: nem tudo que reluz é ouro. Agora, imagine se o problema da nossa vida fosse discernir a qualidade do ouro. Nós estaríamos aqui desestressados, não é isso? Pô, se tudo se resumisse a discernir a qualidade do ouro, bem, eu não teria nenhum problema na minha vida, porque isso não seria uma questão que me roubaria o sono, ou que me cansaria. Até porque ouro eu não tenho, nem prata. Então, sobre a qualidade, enfim, esse não é um problema, essa não é uma questão. Agora, discernir constantemente é também perguntar sobre quais são os fundamentos ou os nossos critérios fundamentais e inegociáveis. Aí a coisa muda de figura. É quando eu convido vocês a refletirem o que constitui na sua vida base ou critério para discernir o certo do errado, o bom do ruim, o feio do belo e assim por diante. Aí a gente entrou em uma esfera muito mais profunda. Você tem essa base? Você tem uma base que, assim, na dúvida, a partir da base eu decido? Você tem uma plataforma, um lugar, né, algo que não é relativo? Gente, eu me peguei nesse troço. O que na minha vida não é relativo? É objetivo, é categórico, é o que me dá base. Percebe? A gente é o tempo todo convidado pelos estímulos a colocar tudo em suspensão. E aí eu pergunto, mas o que para mim é fundamental a ponto de, na dúvida, isso aqui me tem uma resposta, ainda que eu não esteja convencido, mas isso para mim é autoridade. Outro modo de perguntar, o que é voz de autoridade absoluta sobre a minha vida? O que é autoridade absoluta sobre a minha vida?
Tem um momento na vida do garoto, da garota, do menino, da menina, do jovem, do adolescente, em que a voz do pai e da mãe já não é mais uma voz imperativa. Pode se transformar numa voz de orientação, mas não é imperativo. E quem é que suporta não ter nenhuma voz que diga assim, faça isso? Aí o Arthur diz, mas por quê? Não interessa, faça. Aí o Arthur pode achar muito ruim na hora, mas ele pode se sentir muito abrigado, porque tem alguém tomando uma decisão pela vida dele. Mas tem uma hora que essa voz já não funciona, não vai funcionar. Nem os responsáveis dirão, nem ele vai admitir, porque essa voz é uma voz de orientação. É uma orientação afetiva, é uma orientação segura, sim, mas ela não é absoluta, ela não é inquestionável. Eu tenho para a minha vida algum imperativo inquestionável? Ou seja, você sabe onde é que eu quero chegar. Deus funciona desse modo, a palavra de Deus ainda é absoluta ou ela é relativa? Ela é só afetiva ou ela é a voz de autoridade sobre a minha vida? É assim que eu leio o Salmo 119. Eu acho que eu vou assim, sabe, pela beirada, encontrando aqui o que diz esse Salmo. A propósito, você conhece a fábula do grilo e a aranha? Conhece, Lucão? O Lucão é bom de fábula. O grilo e a aranha. Se o Luca não sabe, a Ivoneuza sabe. Não, a Ivoneuza sabe fábulas. Conversem com a Ivoneuza. É um poço de sabedoria. Mas, Ivoneuza, vou te lembrar, você sabe sim. É assim, ó, Beth. Tem duas versões. Um chama de o grilo e a aranha e outro a centopeia e o sapo. Mas eu prefiro o grilo e a aranha. O grilo chegou para a aranha, Vitor, e perguntou, quando você anda, qual a primeira perna que você mexe? Aí a aranha parou, ficou pensando, ficou tentando sentir e paralisou. Não conseguiu mais andar. Até então, o movimento era espontâneo, era mecânico e era baseado tanto em estímulos como também em, enfim, não é pensado, não é calculado, é feito. A gente não tem várias coisas na nossa vida que a gente já não pensa mais? A gente simplesmente faz. E se nos perguntam pela razão daquilo, a gente pode sofrer disso aqui, que é a perplexidade paralisante. Eu me paraliso, porque eu estou refletindo, eu estou elaborando a respeito, coisa que eu faço no automático. Tem muitas coisas na minha vida e na sua vida que a gente decide no automático, pelo instinto. Pelo instinto. Então, a fábula está dizendo o seguinte, eventualmente a gente paralisa por conta da reflexão, ou do pensar a respeito, já é simplesmente algo que nos paralisa. Me permita uma breve leitura aqui. Estamos hiperestimulados o tempo todo, por todos, estamos hiperestimulados o tempo todo, de todos os lados, por todo o mundo. A questão é o que faremos a respeito. Qual a nossa base? Então, o objetivo dessa reflexão é a gente pensar nessa base necessária, até para a nossa saúde mental, senão a gente pira, senão a gente entra em colapso, ou senão a gente fica paralisado, porque são tantas as vozes, e olha que isso foi escrito antes da internet. São tantas as versões, são tantos os estímulos, que eu preciso ter uma base segura e seguir o meu próprio caminho. Agora eu chego no Salmo 119, verso 105. São 176 versos. Curiosidade, Vitão, é o salmo mais longo da Bíblia, o Salmo 119. Por isso mesmo, Luca, por ser muito grande, o maior, o mais longo, quando queremos fazer uma leitura devocional e quando a gente para num texto muito grande como o Salmo 119,
a gente, por pressa, a gente pula. E a gente procura o 120 ou 121, que são bem mais fáceis, rápidos, são mais curtos. A gente tenta simplificar, porque parece que o curto é mais simples do que o longo. Então, o salmo mais longo da Bíblia, que é o 119, que nós não leremos agora porque não temos tempo, Beth. Porque outros salmos aqui da série de 10, eu li inteiro. Mas esse aqui, o Marcão vai censurar, porque ele enfim, ele fica monitorando o tempo. Ele tem toque. Né? Então, ele fica monitorando, dizendo se passou, se não passou, tal. E está tudo bem com o teu toque, Marcos. Não tem absolutamente nada, não estou discriminando ninguém. Então, olha só. É um salmo que no seu teor... ele é longo, ele tem 176 versos, mas ele é muito repetitivo. Ele é um samba de uma nota só. Ele não destoa, ele vai do início ao fim falando de uma mesma coisa. Então, por que ser tão repetitivo? E para que gastar tanta tinta falando a mesma coisa? Vai alternando os versos, mas vai falando basicamente a mesma coisa. E outra coisa também, a gente pode colocar esses 176 versos na prateleira de conselhos afetivos. Não falei dos conselhos afetivos? A gente gosta de ouvir, sonoramente são bons, eles são carinhosos, eles são bem intencionados. No entanto, Elisete, não são práticos. Não funciona no dia a dia. São bons, são bonitos, são belos, são poéticos, são sonoros, são até sábios, só que não funciona para a vida. Por isso que parece que eu preciso repetir, se não para convencer a Lília, mas pelo menos para me convencer. Então, pode ser longo, e quando estamos com pressa, geralmente nós pulamos o que é longo e o que demora, porque temos falado muito e ouvido cada vez menos. E quando eu afirmo que temos ouvido cada vez menos, eu não estou falando da questão, sensorial, estou falando da questão de prestar atenção e levar aquilo muito a sério, a ponto de influenciar uma decisão. Gente, desculpa, qual foi a última vez que você, para tomar uma decisão, aquele negócio do relógio antigo, como é o nome da parada? O pêndulo foi a palavra de Deus. Algo da palavra de Deus que te deu a força e o argumento e o critério para tomar a decisão. Nós já fizemos isso ao longo da vida, mas eu suspeito de que com a pressa e estarmos ouvindo cada vez menos e falado cada vez mais, talvez a palavra de Deus vá entrando naquela questão de prateleira afetiva e não como algo fundamental para as nossas vidas. E aí, olha só, o que diz o Salmo 119, em resumo, logo de cara. Está com a Bíblia aí? Está com o Salmo aberto? Bem-aventurados os, vou fazer uma síntese, tá? Bem-aventurados os, verso 1, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os, verso 2, que guardam as suas prescrições. Bem-aventurados os, que cumprem à risca os seus mandamentos. Verso 4, eu gostei do cumprir à risca. Bem-aventurados os que observam os seus preceitos. Verso 5. No verso 7 diz assim, bem-aventurados os que aprendem os seus retos juízos. Bem-aventurados os, verso 8, que cumprem os seus decretos. Eu fiz uma síntese, mas na minha versão, aqui já é o suficiente para a gente ver a repetição.
Olha os termos. Lei, prescrições, mandamentos, preceitos, juízos, decretos. Na boa, sejamos honestos, não são termos com os quais nós convivemos confortavelmente, porque sugere da nossa parte submissão. E tudo nessa sociedade nos convida a sermos insubmissos. Sermos imponderados quer dizer que a gente não deve obediência a nada, a ninguém, a quem quer que seja. Somos senhores das nossas próprias vidas. Não sei se eu estou lendo bem o espírito de época. Então, uma pessoa empoderada, uma pessoa convicta, é uma pessoa que não sabe o que é uma lei sobre si. Não estou falando da Constituição, estou falando sobre si. Algo que seja imperativo. Prescrições. Pô, palavra velha. Prescrições. Elisete, quem prescreve alguma coisa para mim é médico, e olhe lá. Eu conheço uma que foi ao médico, o médico passou o remédio, ela finge que toma, segura o remédio. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? O médico prescreve, mas o médico não tem autoridade sobre a vida dela, porque ela efetivamente vai tomar ou não. Vai tomar ou não. Até mesmo aquele poder imperativo, a autoridade do saber do médico é questionado. Sabe por quê? Eu li na internet, eu dei um Google dizendo dos efeitos colaterais do tal remédio. E aí eu consigo dialogar com alguém que está lá, com autoridade para prescrever. Mas só que eu digo que esse negócio de prescrição, de jeito nenhum. E assim vai, mandamentos, retos, juízos, preceitos, decretos, são coisas... Gente, isso aqui é o ambiente do Salmo 119, é indelicado. Está falando de autoridade, está falando de lei, está falando de submissão, está falando de obediência, está falando de senhorio. Eu escrevi aqui nas minhas anotações o seguinte, e é repetitivo, não é a ideia minha, não é? Mas nós estamos lidando bem com a ideia de que o Senhor é o meu pastor. Ou seja, Pedro, o Senhor é meu pastor, quer dizer que eu lido bem com a ideia de um Deus que é afável e cuidador. A minha dificuldade consiste em continuar o Salmo 23, em declarar que Ele é Senhor. Eu lido bem com a acolhida de Deus e eu suspeito da autoridade de Deus, não é sobre o universo eu creio. É sobre a minha vida, sobre as minhas decisões diárias. O senhorio de Deus tomado a partir da palavra, da prescrição, da lei, dos retos juízos desse mesmo Deus. Esse nível de autoridade, esse senhorio, parece que está em xeque, mesmo entre nós, declaradamente cristãos, crentes, fiéis. Esse nível de autoridade. Bem, de forma espontânea, em quais situações temos clareza do nível de fidelidade que temos à palavra de Deus? O nível de fidelidade que temos à palavra de Deus, sem querer ser chato ou taxativo, para muitos cristãos da nossa geração, essa sequer é uma questão. Isso sequer cria um desajuste, uma paralisia. A gente não se paralisa mais, porque a gente não reflete mais. E a gente não pergunta o que diz Deus, ou o que pensa Deus, a respeito dessa minha dúvida. Assim, eu já fiz muito, tá? Eu acho que eu ficando velho, eu fui diminuindo. Mas quantas e quantas vezes... Antes de ir, antes de fazer, eu perguntei, Deus, revela a tua vontade. Peguei a Bíblia, fechei o olho com muita fé, com muita devoção e com muita vontade de Deus tomar uma decisão por mim. Eu abri para ver o que o texto dizia. Quem nunca? Quem nunca?
Aí a gente pode falar assim, mas aí é o tempo da nossa imaturidade, né? A gente cresce e já não faz mais isso. Mas assim, não é nem a mecânica do gesto, mas é a motivação do gesto, de querer saber, e Deus é tão misericordioso, né? Senhor, vai chover? Vai chover? Perguntar isso, parece que a gente ridiculariza quem faz esse tipo de pergunta e ocupa a Deus com essa besteira. Mas eu não estou falando do gesto, eu estou falando da motivação, ou seja, do desejo de saber a vontade de Deus, porque a gente não quer pisar em falso, a gente não quer errar, a gente não quer pecar. Por isso, o Salmo 119 tem um verso tão popular quanto o 105. O Ramiro não vai achar. Já achou, Ramiro? Que isso, o cara está uma fera. Vamos ler junto aqui? Como é que diz? Guardo... É um verso também bem conhecido, né? Tem uma outra versão que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Primeiro, guardar. A pergunta é: guardar o quê? E guardar onde? Guardar a tua palavra para não errar o alvo. Mas também tem outra coisa. Guardei a tua palavra no meu coração, então é guardar onde? É guardar no coração. Não é só na mente, não é memorizar. Não é só fruto de raciocínio e lógica. É fruto de emoção. É fruto de ser emocionado, cativado, mexido por essa palavra. É ficar com comichão, é ficar com ela. Não é só ter racionalidade, é ter também emoção. É que essa palavra nos mova, essa palavra nos emocione. A música faz isso, né? A música tem um poder afetivo, tem um poder de mexer com as emoções extraordinário. E a palavra de Deus continua mexendo na gente, ou mexendo com a gente dessa forma, escondê-la ou tê-la no coração para não pecar, ou seja, para não errar o alvo. Ou, se você quiser, ter a palavra de Deus em mente e no coração para criar sensibilidade. E tem uma palavra que é um pouquinho mais carregada, mas eu gosto dela. É a palavra de Deus tendo autoridade de criar em nós caráter. Caráter. Porque uma coisa é citar de qual texto, outra coisa é ter o texto vivido, encorpado, é vivenciado. Criar caráter. Então é o seguinte, gente, não é pegar o novo convertido, levar para uma salinha e fazer a socialização do texto e da comunidade para que o novo convertido se sinta à parte. Talvez isso faça parte do que a gente conhece como discipulado. Mas é também pegar a palavra e tê-la no coração e tê-la guardada, e ela gera caráter, ela gera habilidades, ela gera, sei lá, querer, ela gera vontades, ela gera reações na gente, químicas, né, comportamentais. É isso. É disso que se trata, guardar a palavra de Deus no coração. Não é ficar citando, recitando, ou pegando o texto para dominar a vida do outro, ou para culpar o outro. Não é pegando a palavra de Deus e fazendo dela, sei lá, instrumento de poder sobre a vida do outro. Não é disso que se trata. É guardar a palavra no coração. Bem, sem fazer força para sermos aparentes ou convincentes, mas sensíveis para sermos ensináveis e autênticos. Se tem algo assim que dessa reflexão eu acho que a gente pode tirar, é o desejo de sermos, seja lá a idade que tenhamos, ou a experiência que tenhamos com Deus, de voltarmos a sermos ensináveis, de termos um coração de aprendiz, de termos vontade de saber a vontade de Deus. E, gente, nesse processo, com os nossos próprios rituais, com os nossos rituais os mais diferentes, cada um tem o seu ritual, cada um tem sua forma, mas que a gente tenha esse coração ensinável, essa vontade, de que a palavra de Deus produza em nós vontades e também caráter. Talvez
E aí chegamos a ele. O verso mais citado deste salmo, sim, é o 105. É evidente que a figura... Marcelo não se convenceu até agora. Marcelo está, como é que se diz? Como é que é, Ramiro, lá na tua terra? Marcelo está bolado com o salmo. Marcelo está boladão, né? Mas o 105 vai dizer mais ou menos o seguinte, Marcão também, Marcão está lá, quando é que vai chegar, hein? Está falando para caramba, o 105 não chega nunca, né? Chegou, Marcão. Mas é mais ou menos o seguinte, evidente que é uma figura que remete ao mundo antigo, a uma cultura que não é a nossa, há um tempo muito distante da nossa. Acho que a Lília falou um pouco, né? Marcelo também falou, mas se eu falar do Marcelo vai ficar bolado, né? O que seria lâmpada para os pés? Né? Quem é que usa lâmpada nos pés? Né? É a ideia de uma lanterna que ilumina o próximo passo, o que sugeriu o Nando, né? Então, para o próximo passo eu tenho luz. Eu não tenho um foco de luz para frente, mas eu tenho uma claridade para o próximo passo. Então, eu já ouvi isso, não sei aonde, não sei quando, a ideia do mineiro que entra numa caverna escura e que não tem aquela lâmpada da atualidade, né, na testa. Os caras colocam uma lanterna na testa, né, e aí consegue iluminar um pouquinho, consegue projetar um foco de luz, se não, né, um caminho longo, mas pelo menos um pouquinho à frente. Na antiguidade, Luca, os caras entravam na mina com um artefato, né, óbvio, né, antes do mundo industrial, em que eles conseguiam, como se fosse uma vela, um recipiente lá em alguma coisa, em que eles conseguiam colocar isso na canela e iluminar o passo. Eles não iluminavam como um mineiro com lanterna na testa, eles iluminavam o próximo passo. Também não existia na época, né? Mas aí a gente pode pensar, geralmente nas cavernas que os caras estão fazendo lá não sei o quê, havia e há ainda, não é, muitos explosivos, não é? Então, não é só pisar em buraco, não é só não ser mordido por um escorpião, era também não pisar na mina. Óbvio que não está se referindo a esse texto aqui, mas aí trazendo um pouquinho mais para perto. Então, lâmpada para os pés é uma coisa, Ellen, que é para agora e é muito frágil. Porque se eu levar essa figura a sério, eu estou dizendo que é muito efêmero, que é muito frágil, que é fácil essa luz apagar. E outra coisa, está falando de pés em movimento. Tem uma outra expressão aqui, nesse verso tão conhecido por nós. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu não vou iluminar o caminho do Pedro, eu não vou iluminar o caminho do Luca, eu não vou iluminar o caminho do Marcos, eu vou iluminar o meu passo. Então não é luz para o outro, aqui, né, nessa figura. E é para agora, não é para amanhã, não é lá na frente, não é no futuro, é agora, é presente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, guardadas as devidas proporções culturais, temporais, a gente está falando que, não no sentido de propriedade, mas no sentido existencial, da nossa vida, que a palavra de Deus ilumine os meus passos, que a palavra de Deus guardada no meu coração tenha poder e autoridade sobre as minhas decisões, que a palavra de Deus seja a voz de autoridade na minha vida. Eu sei que tem toda uma discussão de monopólio da vida do outro usando a palavra de Deus. Não vou entrar na parte crítica, mas eu estou falando da sua experiência pessoal com essa palavra de Deus. Com essa palavra de Deus. Tem uma figura aqui interessante. Me ajuda aqui. O povo do Êxodo, no deserto, como é que eles se conduziam? Como é que eles caminhavam? O povo
em Êxodo, no deserto. Tem uma figura. Não tinha GPS, não tinha bússola. No deserto, areia, né, Luca? Tudo se parece, não tem esquina. Já, Luca, andar no lugar sem esquina, sem placa de rua, sem referência, perto da casa amarela, sem referência. Como que se faz? Como que se caminha? Qual foi a figura que o povo em Êxodo, ou do Êxodo, se apropriou? Qual é o destaque desse caminhar? Fala com coragem, Beto. Só fogo? Durante o dia, como que eles eram guiados? Uma coluna de nuvem. E à noite, como que eles eram guiados? Coluna de fogo. E Marcelo, mas para que se a noite foi feita para dormir? Para que eu preciso de claridade se a noite foi feita para dormir? Ou, à noite, eu acampo, durante o dia eu caminho. Aí eu li lá no livro de Êxodo, e eu descobri que eles deviam caminhar e andar de dia e de noite. Eles eram desafiados a andar na escuridão. Por isso que eles precisavam de uma luz que os iluminasse e os guiasse e os desse a eles orientação quanto a um caminho. Outra coisa, caminho que eu não conheço. Logo ali está escuro e eu não retrocedo porque logo ali está escuro. Eu vou adiante iluminado no próximo passo. Eu não sei aonde esse caminho vai dar, mas eu caminho conduzido por essa coluna de fogo. Então essa imagem para mim ela é muito preciosa. Quanto a nós, só dispomos de lâmpada para os pés, só dispomos de uma coluna de fogo que nos dirige, nos conduz no deserto. Quanto a nós, dispomos da palavra revelada, que a gente chama de Bíblia, também como algo que é palavra de Deus, e juízo de Deus, e preceito de Deus, e lei de Deus sobre nós, o que não é banal. Sobre nós temos uma figura que não é coluna, não é lâmpada, mas é uma pessoa, e essa pessoa citou o Salmo 119, 105, aí ficou bonito demais. É que quando a gente, né, na faculdade, dá uma aula, aí quando a gente chega no ponto e faz sentido, bingo! Bonito, né? Chegou. Jesus, chegamos à segunda parte da mensagem, em João, capítulo 8, verso 12. Aí, o Arthur está lá atrapalhando o Ramiro. O Ramiro perdeu a parada aqui. Ó. Vamos lá, Ramiro. Atrapalha não, Arthur. O que diz em João? João 8, 12. Vamos ler juntos? Vamos lá. Aí eu, bobinho, iludido, falei assim, Jesus citou o Salmo 119, verso 5. Aí eu fui... Gente, quem quiser arrumar problema comigo vai falar assim, não, ele não está citando. Ele não falou em momento nenhum no Salmo. Aí eu preciso recuar, e eu não vou entrar em debate, né, em querela, né, textual. Eu vou falar, de fato, ele não está citando textualmente o texto, mas ele está usando a ideia. Não sei se ele leu o Salmo, mas a ideia é a mesma. Só que ele não está falando da lâmpada nos pés. Ele também não está falando da coluna de nuvem em Êxodo, mas ele está falando dele, enquanto luz que ilumina os nossos passos, as nossas vidas. Arrogante? Outra coisa, o que Jesus Cristo está convidando, Maurício, isso aqui eu acho fabuloso, eu acho extraordinário, eu acho que dá para mexer com a nossa vida, em termos de caráter, em termos existenciais. O que Jesus está convidando é o seguinte: fica perto de mim, porque vocês não vão ter lanterna, vocês não vão ter luz na testa, vocês não vão ter fogo no alto.
fiquem perto de mim e me siga. Eu sou a luz. E quem anda em mim não andará em trevas. Me perdoe queimar a linha de chegada. Geralmente é a linha de largada, né? Mas eu vou queimar a linha de chegada. A linha de chegada é a seguinte, é a conclusão aqui da conversa, da mensagem. O que Jesus Cristo está dizendo é, na indecisão, me imita. Na indecisão, olha para mim, repete o gesto, repete, imita, faz. Ah, não estou entendendo aonde vai dar, não estou entendendo o porquê, me imita. Paulo disse isso sobre si, né? Mas Paulo disse assim, para quem ele estava lá pregando, me imita como eu imito a Cristo. Então, na verdade, ele estava falando, imita a Cristo, mas olha para mim e faz igual. Ele estava dizendo lá para a galera. Então, é isso, Paulo não está chamando atenção para si, ele está chamando atenção para Cristo. Então, a vida cheia de dúvidas, cheia de perplexidades e muitas indecisões paralisantes, a gente precisa de uma voz de autoridade, e a voz de autoridade é Jesus Cristo. E a referência das nossas vidas é Jesus Cristo. Tá bom, início da minha vida cristã, adolescente, um dos primeiros livros que eu li, que teve um grande impacto, a gente estudava na União de Adolescentes, e depois União de Juventude, e Congresso da Topázio com a Lília. A gente fazia, esse livro era um clássico. Qual era o clássico dos clássicos? Em seus passos, o que faria Jesus? Comecei a namorar a Patrícia. Aí eu dei um abraço mais forte. Ela me olhou, vindo da Universal, sentiu a quentura do corpo. Teus passos, o que faria Jesus? Falei, é sério? É sério que você vai me fazer pensar isso agora? Mas era isso, era o chavão, né? Assim, e era trazendo o quê? Era trazendo culpa, era trazendo medo, era trazendo terror, era enfatizando o suposto pecado. Não era uma presença libertadora, mas era uma castradora. Não é isso? Era só na minha experiência de adolescente isso? Era geral. Aí eu ouvi lá no congresso de adolescentes, a lembrança, o velhinho está começando a fazer. Aí eu ouvi o pastor Brito, né, num congresso da Topázio, na igreja de Itacuruçá, falando e fazendo uma leitura totalmente radicalizada sobre esse livro, dizendo da tendência desse livro a transformarmos Cristo numa ideia, né, cuidado mãozinha no que pega, cuidado olhinho o que vê, enfim, o Cristo sempre como aquele que é o policial que está sempre à espreita para nos inibir, não aquele que nos incentiva a viver uma vida bonita, a tomar decisões certas. E ele mostrando a ênfase, né, do livro meio deturpada, do como que a gente deve... mas isso ele me serviu um dado momento, em outro momento a gente se desliga dele e toma como aquela prateleira das coisas afetivas. Mas a autoridade, efetivamente, é a pessoa de Cristo. Mas a imagem que eu tenho de Cristo. A lembrança que eu tenho de algumas pessoas não deve me inibir. Não deve me inibir. Eu lembro aqui nessa igreja, várias vezes, vi um pastores pregar, e tínhamos um pastor muito famoso, muito temido, né, por ser muito, né, rígido, e vários pregadores vinham aqui pregar, e o púlpito era aqui, né, e aí o pastor, Davi Gomes, já jubilado, ele sentava de forma a ficar atrás da coluna, para que o pregador não tivesse o contato visual com ele. E a ideia dele eu não quero inibir com a minha presença. E mesmo nós, jovens, adolescentes, quando íamos pregar, ele ficava atrás para dizer assim, que a minha presença não iniba. Né? Mas assim, ruim, não é? Não estou dizendo dele não, porque a motivação dele era nobre, mas eu estou dizendo quanto que algumas pessoas
não nos estimulam. O medo de falhar perto delas é tão grande que a gente fica como a aranha, que perna mexer primeiro. Eu não tinha pensado nisso. E se eu não conseguir fazer igual, e aí eu fico paralisado, eu não consigo fazer igual. Que os nossos pais, que os nossos filhos, que os nossos cônjuges, que os nossos amigos não fiquem inibidos, né? Mas que Cristo Jesus para todos e em nós seja algo que nos estimule, que nos encoraje a tomar as nossas decisões. Jesus se apresenta como luz e convida possíveis seguidores para que caminhem perto. E aí, Marcelo, sem entrar na discussão se Jesus está citando o Salmo 119 e 105, mas o bonito disso não é a distância, é perto, é passo a passo, é ficar perto, é descobrir uma relação pessoal com Cristo. E aí, cara, é o seguinte, a minha vontade é uma, mas diante do imperativo da pessoa de Jesus Cristo e da palavra de Jesus Cristo, eu renuncio à minha vontade. Eu renuncio. Gente, isso é prática da gente. Isso é possível fazer. Eu acho que é disso que se trata. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, fala Ramiro, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Aí, já estou terminando, tá? Estou há muito tempo sem pregar, então vocês estão dando desconto, que eu estou literalmente empolgado. Então, numa afirmação que não é minha, mas eu li e eu achei ela linda. Eu coloquei como título da mensagem, depois eu troquei. Mas a frase é a seguinte: Jesus é uma luz na qual se anda. Jesus é uma luz na qual se anda. Sabe como? Você tem um foco, não tem isso no teatro? Então, tudo escuro, aí tem um foco, e aí o ator anda naquele foco, anda naquela luz. Então, Jesus não é uma luz cênica, Jesus Cristo é uma luz do caminhar, de conduzir a vida. Não faria sentido ficar alimentando debates se Jesus citou ou não citou o Salmo 119. Mas quando ele se apresenta como a luz e convida que para que andemos nele, ele está dizendo exatamente isso. Eu sou uma luz na qual se anda, se orienta. Também tem uma música antiga, se oriente, rapaz. Então, se oriente, rapaz, vem para a luz, fica perto de Jesus, e assim segue. Termino. Um cego carregando a tocha. É uma parábola. E nessa parábola, um homem trôpego insiste em subir um monte íngreme. Eu falei que o monte é íngreme, o homem que tenta subir o monte está tropeçando, está trôpego. E um detalhe, Lucão, esse homem, nesse monte íngreme, tropeçando, tem numa das mãos uma tocha com fogo aceso. E quanto mais ele tenta subir, aquilo que era a luz o desequilibrava, pesava, dificultava o seu equilíbrio e os seus movimentos. Aí um pequeno detalhe, Goethe, além dele estar subindo o monte íngreme, ele está tropeçando, o lugar não era, não é? Um chão regular, e ele está com uma tocha que o desequilibrava, tinha um pequeno detalhe, ele era cego. Então, um cego subindo um monte íngreme, tendo numa das mãos uma tocha de fogo para iluminar o caminho. Alguém fez a pergunta que todos nós faríamos: sendo você cego, para que a luz da tocha? E a resposta dele foi exatamente essa: eu carrego essa tocha gratuitamente,
por esperança na verdade da luz, eu a carrego pela fé. Eu achei essa história linda, e olha só que coisa, sabe aonde que eu achei essa parábola, essa história? Num livro que tem como título, Deus, uma invenção. Um livro sobre ateísmo. E lá no meio de um livro de ateísmo, tem um texto e um artigo de um crente dizendo que a gente carrega uma luz que a gente não vê. E a gente carrega como homenagem aquilo que a gente crê. E mais, o final, eu a carrego pela fé. A fé é enxergar o invisível. Mas eu não quero terminar com essa parábola, eu quero terminar com um cântico que eu aprendi quando eu era criança aqui na Igreja Batista da Esperança. Eu não vou cantar, mas diz assim: essa é a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Conhece? Essa é a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou brilhar por Jesus. Escondida no cesto? Não, vou deixar brilhar. Escondida no texto? Não. No texto não, no cesto não. Vou deixar brilhar, vou brilhar por Jesus. Aí depois tem uma versão, né? Tem uma versão já meio pentecostalizada, né? Satanás não apagará, vou deixar brilhar. Satanás não apagará, vou deixar brilhar, vou brilhar por Jesus. E aí tem várias estrofes, né, falando da mesma verdade, a luz. E, eventualmente, é a luz que eu não vejo, é a luz que eu não vejo, mas é a luz na qual eu creio, e aí eu sigo. A vida, às vezes, tem muitas escuridões, muitas indecisões, e a gente precisa de alguma coisa que sirva para a gente como voz de autoridade suprema, inquestionável, senão a gente entra num colapso, e esse colapso imobiliza a gente completamente. Ah, Valdemar, tem muita gente que não está vivendo esse tipo de imobilismo, porque tem muita gente que está olhando para Deus como pastor e não como Senhor, e Ele não é apenas o pastor acolhedor, mas Ele também é o Senhor, que sabe qual é a direção, mesmo que não tenha visto o fim do caminho. É isso, que Deus nos abençoe e que a gente tenha Jesus como a luz que nos conduz diante de tantos estímulos, de tantas vozes, de tantos conselhos e de tantas possibilidades. Amém.